introdução. Eu gostaria de saber a opinião dos demais colegas sobre esse assunto e externar algum caso que saibam, ou sem citar nomes, cenários, só para poder ilustrar. E com isso pretendo dar a minha contribuição para que possamos melhorar. Podemos nos tornar médios e cambonos cada vez melhores. Porque não podemos distorcer aquilo que as palavras sábias dos nossos mentores, dos nossos guias. Muito bom, Léo. Vamos aproveitar. Eu peço então que fique à vontade. Deixa o Anael fechar. Depois que você... Não, o Anael fecha. Daí a roda vocês começam. Pode começar, James. Pai Saul, esse texto veio bem a calhar que no nosso último encontro na Escola de Teologia Umbandista, tivemos uma aula maravilhosa com a professora Cristiane. E ela nos deu um banho de história. E um dos exercícios que ela nos brindou e nos pôs em contato é justamente com relação a esse texto que o Leonardo nos traz. Ela nos fala muito sobre história oral, que o processo investigativo pela história oral ele tem que ser muito, muito criterioso para não haver essa distorção de comunicação de texto. E uma coisa muito interessante que entrou muito em discussão no sábado foi sobre a tradição e o fundamento na religião, que ela até nos incentivou a fazer essa investigação de história oral para evitar esse tipo de problema. Por que está acontecendo? Com o passar dos tempos, os fundamentos estão se perdendo ou estão se distorcendo na maioria dos eventos, na maioria das casas, na maioria o fundamento em geral. Isso é uma coisa que está preocupando muito e está se voltando a fazer essa investigação principalmente com os antigos. E veio tudo a calhar, Léo. É bem importante mesmo nós estarmos atentos para nós não estarmos distorcendo o que nós temos de tradição e de fundamento. Muito bem. Eu só quero, antes do Evandro e do Gustavo fazer as suas considerações, que nós estamos também numa data muito importante hoje. Temos o Nitael de Xangô, que está de aniversário, e nós vamos dedicar uma homenagem a ele. E amanhã também outro aniversariante muito importante, que é o Vitalino Sescon, né, que é vice-presidente da Associação de Umbanda Caxias. Então, o Nitael, depois eu vou pedir uma reza de Xangô e um ponto de Xangô, e também da Obá, para colocar no ar. Então, a Nitael, teu pai que está falando agora, meus parabéns, muito sucesso, muito axé para ti, que o pai Xangô sempre esteja contigo, te iluminando, assim como o pai Ogum. Depois o teu irmão no final também vai te dar uma mensagem. Mas o programa está dedicado a ti e, por extensão, também ao nosso querido Vitalino, que deve estar no rádio essa hora de touca e pijama ouvindo o programa, né? Mas vamos na sequência, depois nós vamos falar mais com o Nitael. Evandro. Muito bem colocado o texto. Se aplica não somente ao mundo corporativo, mas ele ilustra muito claramente o que acontece a história do telefone sem fio, onde você recebe uma mensagem que até que ela chegue ao seu destinatário final, se perde basicamente todo o conteúdo. Chega o início e o final da mensagem, muitas vezes indecifrável. Aqui, corroborando com o que o Léo colocou, é muito importante principalmente a figura do cambono. Porque muitas vezes o médium está com a sua entidade passando a orientação e a linguagem se torna bastante difícil de ser entendida por aquele consulente, por aquele carente que está ali ansioso por uma palavra de afago, uma palavra de alento à sua situação. E nesse momento o cambono, sem dúvida alguma, é uma figura de extrema importância. É o que faz a ligação entre a comunicação da entidade incorporada no médium e aquele consulente, aquele carente. Então, quanto mais fidedigno for a transmissão da mensagem, mais resultado benéfico ela trará. Muitas vezes,
carente tem uma certa, vamos chamar de vergonha, de questionar, de perguntar novamente. Então, esse olhar atento, esse ouvir atento do Cambono é muito importante para que se ocorra uma comunicação clara e que se dissipem as dúvidas daquela pessoa, né? Isso é muito, muito importante mesmo. Quem vos fala agora é Gustavo Diogum. O texto que o Léo nos brindou ao início hoje já do programa, ele é muito utilizado no meio corporativo, já era de meu conhecimento através das redes sociais também, da divulgação desse e-mail, e é utilizado também, como o Léo comunicou, para treinamentos de comunicação em empresas, enfim, nas indústrias também, para demonstrar aonde há um erro de interpretação pode gerar um colapso dentro de uma empresa, né? E não diferente, fazendo um gancho, é a questão da nossa religião, das religiões onde são traduzidas mensagens, são trazidas informações do plano astral, e se elas não forem devidamente filtradas ou devidamente interpretadas, pode causar algum tipo de dano, né? Então vem essa importância do trabalho dos cambonos, do médium também, que não pode se isentar da sua responsabilidade de traduzir devidamente as informações que são passadas pelo plano astral, pelos guias, pelos mentores. E esse é o gancho que eu acredito que o Léo queira nos mostrar, né, com a sabedoria dele, essa calma, a paciência de poder explicar, né, com a utilização desse texto corporativo. Só um pequeno adendo ao meu comentário. De forma alguma podemos eximir o médium incorporado da sua responsabilidade na mensagem, pois qualquer que seja a interferência que ele adicione ou retire da mensagem que recebe de seu guia, isso já pode alterar totalmente o sentido de uma orientação, né? Então, quanto mais fidedigno for passada a mensagem, mais podemos esperar um resultado benéfico. Bem, o Léo nos brinda aí com um assunto muito importante, né, que é a comunicação, e por sinal também um assunto muito extenso, né? A comunicação, ela é bastante ampla, né? A comunicação, onde há um grupo de pessoas, há necessidade da comunicação, né? E seja em qualquer esfera, né, tanto organizacional quanto num culto religioso, né, numa religião, ela é extremamente importante, e o culto a comunicação, se ela mal praticada, né, ela pode gerar danos, como o Gustavo falou. Inclusive pode haver até conflitos, né? Dentro de uma organização é muito comum haver conflitos, né, por falta de uma comunicação, né? Dentro das organizações, os gargalos, né, pode acontecer por uma falta de comunicação, né? Atrasar a entrega de um cliente por uma falta de comunicação, enfim. Comunicação mal interpretada, mal intencionada, numa organização pode gerar conflitos, né, e danos para a organização. E também dentro da esfera da religião não é diferente. E a gente sabe que a comunicação, ela tem, dentro da cultura, agora falando na organização, ela tem a comunicação ascendente e a descendente, né, que a ascendente seria de cima para baixo, ou seja, do nível operacional ao nível de diretoria. E também a descendente, que seria da diretoria até o nível operacional. Podemos, dentro da organização, dividir em três, né, que seria a alta administração, que seria os diretores, a média administração, que seria gerentes, coordenadores, supervisores, e a baixa, que seria o nível operacional. Então, dentro da organização é muito importante essa comunicação, né? A comunicação não é nada do que uma pergunta, né? Para onde vamos? O que vamos fazer? Né? Então, dentro de um terreiro, a comunicação dentro de uma sessão, ela é importante, né? Desde o início até o final, né? Como quando uma entidade fala alguma coisa para um consulente, né? É importante que seja executada uma comunicação coerente, né? Já vi muitos casos dentro da religião que um sacerdote dá uma consulta através do seu caboclo, né? E o consulente chega e diz: olha, o teu caboclo falou isso, né? Por exemplo, mandou o senhor jogar búzio para mim,
né? E o sacerdote, né, que estava com o caboclo, não tem como ele saber, né? Isso acontece. Então as pessoas, às vezes mal intencionadas, né, interpretam diferente e falam coisas diferentes também. Isso também gera bastante atrito, bastante conflito dentro de um terreiro. Então a comunicação, ela é importante, muito importante dentro de qualquer esfera. Ela tem que ser bem elaborada. As pessoas têm que entender muito bem qual é a orientação, qual é a comunicação certa para seguir dentro daquela orientação. Muito bem, estamos recebendo dos componentes da mesa aqui aulas, né? Para mim tudo um momento de aprendizado. Nós vamos depois ver, digamos, os patrocinadores, vamos voltar ao assunto, que o Léo também deve ter mais coisas a apresentar, perguntas ao Anael, convidar ao caro ouvinte a ligar para o telefone 3221-2658, 3221-2658, 3221-7653, e vamos prestar uma homenagem ao Nitael de Xangô, que hoje completa 19 aninhos, está hoje membro ativo no 3º Grupo de Artilharia Antiaérea de Caxias do Sul, já como cabo, olha só que coisa rápida, né? Já é cabo. Então vamos homenagear com reza do Xangô. E depois retornaremos e o James abre daí o segundo bloco do programa, já falando sobre os patrocinadores, as novidades, tudo aquilo que deve ser falado no programa Voz da Umbanda. Pois não, Evandro? Parabenizando o Nitael, não somente pelo seu aniversário, mas pela última quinta-feira, o seu ato de voluntariado é um ato que me surpreendeu e isso vai abrir muitos caminhos para ele. Ser o primeiro a se oferecer para dar um passo. Parabéns, Nitael. Ok. Vamos lá, então? Pedra rolou, pai Xangô, lá na pedreira, afirma o ponto, meu pai, na cachoeira. Pedra rolou, pai Xangô, lá na pedreira, afirma o ponto, meu pai, na cachoeira. Tenho meu corpo fechado, Xangô é meu protetor, afirma o ponto, meu filho,
pai de cabeça chegou. Tenho meu corpo fechado, Xangô é meu protetor. Afirmo o ponto, meu filho, pai de cabeça chegou. Pedra rolou, pai Xangô, lá na pedreira. Afirma o ponto, meu pai, na cachoeira. Pedra rolou, pai Xangô, lá na pedreira. Afirmo o ponto, meu pai, na cachoeira. Tenho meu corpo fechado, Xangô é meu protetor. Afirma o ponto, meu filho, pai de cabeça chegou. Tenho meu corpo fechado, Xangô é meu protetor. Afirmo o ponto, meu filho, pai de cabeça chegou. Que luz tão linda clareou a mata, iluminou e estremeceu a serra. Que luz tão linda clareou a mata, iluminou e estremeceu a serra. É Manhobá vibrando sua espada, semeando forças, fecundando a terra. É Manhobá vibrando sua espada, semeando forças, fecundando a terra. Mamãe Obá, Aquiroiê, mãe do conhecimento, mãe celeste do saber, seiva divina que nos alimenta. Aquiroba, Aquiroba, iê, Aquiroba, Aquiroba, iê. Que luz tão linda clareou a mata, iluminou e estremeceu a serra. Que luz tão linda clareou a mata, iluminou e estremeceu a serra. É Manhobá vibrando sua espada, semeando forças, fecundando a terra. É Manhobá vibrando sua espada, semeando forças, fecundando a terra. Mamãe Obá, Aquiroiê, mãe do conhecimento, mãe celeste do saber, seiva divina que nos alimenta. Aquiroba, Aquiroba, iê, Aquiroba, Aquiroba, iê. Que luz tão linda clareou a mata, iluminou e estremeceu a... Muito bem, estamos retornando depois de uma homenagem a Nitael de Xangô. Depois também vamos homenagear um ponto o Vitalino Sescon. São 20 horas e 53 minutos, 6 graus e 1/10, 99% a umidade relativa do ar. Convidamos você, caro ouvinte, a ligar para nós. Telefone 3221-2658 e 3221-7653. E também, James, o site, e-mail, como é que é? Paisão, estamos online aguardando os internautas também no nosso e-mail e pelo MSN. Nosso contato é o vozdaumbanda@hotmail.com. Inclusive, estamos sendo retransmitidos ao vivo pela internet, pelo site www.radiodifusoracaxiense.com.br. Pai, chegamos aqui um pedido do Leonardo de Oxalá. Ele pede Meu Pai Oxalá. Quem canta é Daniela Mercury. E os nossos patrocinadores são eles: Gaval Elétrica Mecânica, Escola de Teologia Umbandista, Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes, Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia, Móveis de Face e Ervanária São Carlos. Inclusive, a Ervanária São Carlos está atendendo de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia, e nos sábados das 9 às 15 horas, sem fechar ao meio-dia. E temos o apoio também da Confurbras. Quem vos fala novamente é Gustavo Diogum. Eu gostaria também de aproveitar o microfone aqui, a disponibilidade da rádio, fazer um agradecimento especial ao senhor Ivan de Xangô, a Mari de Chapanã, ao Evandro de Oxalá, que está aqui presente na mesa, ao Marco de Bará, Eliseu de Xangô,
Edson de Oxalá e ao pai Adílio de Ogum, por terem se feito presente ontem de manhã na limpeza do reino dos orixás, mesmo com tempo desagradável, bastante frio, úmido, estiveram presentes na limpeza do reino dos orixás. Eu quero aproveitar aqui o espaço, mandar o meu abraço ao meu irmão carnal, Nitael de Xangô, né, que está nos ouvindo. Dar um abraço também à minha mãe Tânia de Iemanjá, a minha esposa Nani de Ançã, aos meus filhos Luiz Henrique de Medeiros e Otávio, namorada do Nitael também, a Tamires, né, que estão aí junto ouvindo o programa. Então quero dizer ao Nitael, né, completando aí 19 anos, né, já está com 19 anos, né, a gente nem vê passar. Foi um irmão para mim que a gente se criou muito junto, né, a gente estava sempre dentro da religião, e para mim realmente é uma felicidade poder estar junto comemorando essa data tão especial para ele. Então, Nitael, felicidades para ti, para o teu futuro, bastante felicidades na tua caminhada, que tu consiga realizar todos os seus desejos, seus objetivos. Tá aí então, Nitael. De irmão para irmão. Irmão carnal, irmão no santo. Muito bem. Depois o James tem outros avisos a dar. Evandro, diga. Podemos começar o bombardeio de perguntas ao Anel? Vamos aproveitar o conhecimento do Anel. Pois então, Anel. Desculpe a curiosidade, mas que idade tu tens? Eu sou de 85, então este ano completei 27 anos. Esses 27 anos nós podemos dizer que você nasceu dentro da religião, né? Nasceu e se criou dentro da religião, como você comentou com o Nitael agora no ar. Exatamente. Pode nos contar um pouquinho como é estar dentro da religião desde os teus primeiros momentos de vida? Olha, sem dúvida eu falo com muito orgulho, né, porque em 80 eu já venho, meu pai já vem de uma família do Lauro, né, tudo começou pelo meu tio, já falecido, né, que Deus o tenha. Ele começou essa tradição na nossa família, né, foi herdada pelo pai Saul. Em 83, o pai Saul fundou o reino de Ogum Onira, né, com seu apronte, sua casa. E eu, em 85, né, nasci e realmente me criei dentro da cultura afro, né, dentro da cultura da Umbanda. E é difícil dizer assim qual foi a primeira vez que eu vi um caboclo, vi um preto velho, vi um Exu, vi uma cultura a orixá, porque não me lembro, desde pequeno. Né, a minha mãe, desde pequeno, me cuidava no cadeirote enquanto fazia os seus axés, né, as oferendas aos orixás, e de lá vim aprendendo, vim somando dentro da casa. Né, a minha primeira obrigação foi aos 12 anos, onde sentei meu rico orixá, meu pai Odé. Né, aos 18 anos, me aprontei, né, de Lodê a Oxalá, onde abriu o Ilê Axé Odé, Centro de Cultura Afro-Brasileira. Então, para mim, é uma satisfação, né, porque muitos entram na religião, muitos nascem dentro da religião, mas poucos continuam dentro da religião. Né, e eu posso falar que eu comecei, nasci dentro e ainda continuo dentro da religião. Né, não me vejo inserida em outra qualquer religião, a não ser dentro da Umbanda, dentro da cultura afro. Então, para mim, é um orgulho. Em algum momento na tua infância, adolescência ou algo assim, alguma situação chegou a te dificultar, ou alguma situação por você assumir que vivia a religião? Não, de maneira nenhuma. Eu sempre tive um jogo de cintura grande nisso, né? Quando eu era mais jovem havia um preconceito ainda maior. Estudei numa escola de católico, mas por isso ser de católico, o que vale em si é a aprendizagem. Né? Foi uma escola muito boa e convivi aprendendo a rezar, né? A igreja católica,
e que só me fizeram bem também, né? Não vejo problema nenhum, né? Eu tenho a minha fé sem problema nenhum. E com os colegas, desde pequeno também, muitos colegas foram até minha casa fazer trabalho, aquela coisa de escola, né? Perguntava, havia curiosidade, eu respondia com maior normalidade. A diferença é que quando a gente nasce dentro de uma cultura, a gente já nasce com aquela própria cultura. Então, para nós é normal, né? É diferente para as pessoas. Então, não havia nenhum problema quanto a isso, né? As pessoas perguntavam, eu respondia, né? Sem problema nenhum. Anael, tu que conviveu um bom período com a avó Taia de Chapanã, nos brinda com um pouco de como ela era. Nós temos grande curiosidade e a gente só ouve falar dela nos bastidores. Como é que era essa mulher, Anael? Olha, falar da avó Taia, falecida avó Taia, para mim é sempre um orgulho, né? Porque eu pude conviver com ela muito tempo, aprender muito com ela. Eu tive cerca de uns 3 a 4 anos, onde eu, toda sexta-feira, eu pegava o ônibus e me dirigia para Porto Alegre. E lá eu chegava, posava lá, e 6h30, 7 horas da manhã nós já estava dentro do quarto santo. Eu não me importava se eu despachava uma quartinha, se eu limpava um chão. O importante era que eu estava lá, estava convivendo com ela, estava aprendendo. Aprendi muito com ela, aprendi a humildade dentro da religião. E Mãe Taia era uma pessoa fantástica. Na verdade, se diz, e eu digo, que ela era o pai Chapanã na terra, né? Ela chegou um momento de não precisar nem mais fazer oferenda no quarto santo, e sim com as próprias palavras serem as oferendas dos orixás. Então ela tinha pessoa que se dedicou somente ao culto ao orixá, né? Não teve filhos, não teve marido, mas sim teve mais de 5.000 filhos, né, colocados ao chão, filhos seguidos da casa. Uma pessoa respeitadíssima, muito forte, né? Se falava em Mãe Taia, as pessoas falavam, não, falar de Mãe Taia tem que saber falar de Mãe Taia. Então, uma pessoa muito simples. Eu me lembro que também nós frequentava muitos batuques à noite. Havia sábados que nós participava até de 4 batuques numa noite, né? E ela, com aquela simplicidade, aquele vestidinho simples, uma guia fina, negra, para quem não conhecia, né? Muitos chegavam lá com uma roupa toda pomposa, cheia de guia, com vestido tecido mais caro da loja, mas quando ela chegava, ela mostrava o seu brilho. As pessoas deitavam a seus pés, era uma fila para cumprimentá-la. Uma pessoa que não recebia orixá, e digo, não precisaria receber orixá, porque ela já era um orixá na terra. Uma pessoa que sabia conversar com uma pessoa mais simples, uma pessoa humilde, sabia conversar com um doutor, da mesma forma. Pessoa que, na casa dela, por ela ser de Chapanã, a casa dela tinha muitos quartos, e era como um hospital. Os filhos de santo que eram doentes, ela acamava na sua casa. E começava a fazer serviço, não cobrava nada. Fazia as oferendas para ajudar os filhos ficavam bem, iam embora e chegavam outros. Os clientes, pouco ela cobrava. As pessoas, muitas vezes ela dava até o dinheiro para a pessoa ir embora de ônibus, dava o troco para a pessoa ir embora de ônibus. É uma pessoa que, sem dúvida, deixou um grande espaço entre nós, né? Deixou uma falta muito grande, né? Porque nós tínhamos ainda muito para aprender com ela, né? Infelizmente ela levou muito conhecimento. Outra pessoa também que nasceu dentro da cultura, né? E que vem de uma bacia muito forte, Manuelzinho da Conceição, Ondina da Conceição, né? Manuel Antônio Matias, que hoje são nossos ancestrais, são nosso culto aos egunguns, nosso culto aos ancestrais,
Então vem numa linhagem muito forte, um clã de Chapanã muito forte e respeitadíssimo no Rio Grande do Sul inteiro. E a gente sabe que existem inúmeras casas de religião, mas quando se fala em Mãe Taia de Chapanã, Ondina da Conceição, Manuel, se é um respeito muito grande, porque eles fizeram acontecer no Batuque. Foram pessoas que salvaram muita gente, foram pessoas que ajudaram muita gente, e de um axé muito gigante. É uma pessoa que, quando botava a mão no ori de alguém, levantava a pessoa com prosperidade, com axé, com fartura. É uma pessoa muito forte também no seu axé. Manuel da Conceição, Manuelzinho de Chapanã. Isto. Exatamente. Se você procurar no Google Nação Jejexá, você vai ver que está referenciado no Batuque Rio-Grandense o nome de Manuelzinho de Chapanã como o maior representante da nação Jejexá no Rio Grande do Sul. Isso, exatamente. Ondina da Conceição e Manuelzinho da Conceição eram casados, tiveram Mãe Taia. Então veja que um já era, né, Ondina já tinha por si só um nome muito forte, mas Manuelzinho também um grande nome. E somando com a Mãe Taia, então veja, e os três, incrível que eram os três, né, de Chapanã, Ondina, Manuel e Taia, Vó Taia, os três de Chapanã. Então aquela casa, né, você já sentia a energia do grande pai Chapanã já na porta. É um grande axé. O quarto santo, você sentia uma presença muito forte do orixá, aquela coisa da África, né, da cultura realmente africana, pura, né, que ela não tocava umbanda, somente a religião africana. E aí é uma casa que funcionava 24 horas, de segunda a segunda. Uma casa muito quente, uma casa muito cheia de energia, de axé, de muitas pessoas, de uma cozinha cheia 24 horas, bastante filhos de santo ajudando, né? Então, fui muito feliz em poder participar com ela nesse período, de aprender com ela, aprender a ser humilde na religião. E uma coisa que lá no início ela me disse que: Mãe Taia, eu falei para ela, a senhora sabe tudo de religião, né? Ela disse: não, eu morro aprendendo, eu aprendo até com os clientes que chegam à minha porta. Às vezes os orixás, a gente não precisa nem de búzio. Às vezes as respostas dos orixás vêm pela boca de alguém, vêm pela boca de um cliente, vêm pela boca de um filho de santo. Então falar da Mãe Taia é um momento mágico e único, né? E eu sou feliz, né, de ter ela como minha avó. Sou feliz de poder aproveitar com ela os últimos momentos da vida dela, que foi no final, de estar lá com ela. Ela me ensinou muito, né, dentro da cozinha, como é que se lida com o orixá, e aprendi a ser humilde, que é a coisa mais importante, né, não deixar a religião subir para a cabeça. Que hoje muitas pessoas se aprontam, né, e acham que têm o poder de comandar, de dominar as pessoas. E isso ela deixava bem claro. A simplicidade dela era seu maior axé. Tinha dentro dela um axé único, grandioso, que tapava muitas pessoas. Comentando a respeito do que você nos conta da Mãe Taia, se ela deixou uma grande lacuna a vocês que puderam conviver com ela, em nós, eu, o James, o Gustavo e o Leonardo, novos na família, netos, sentimos algo mágico só de te ouvir contar a respeito dela, e uma curiosidade enorme, e uma pena também, né, James, por não podermos ter a oportunidade de conviver com ela como você conviveu. Para nós ter uma ideia, o Alabê Fernando de Chulanão, na qual ele gravou o CD, é uma pessoa que frequentou muita casa, né, tocou em muita casa. E ele não conhecia a falecida Mãe Taia. Nós falava para ele, tu conhece a Mãe Taia? Ele disse: não conheço, é uma tal de Tala. Não, é Taia. Não conheço, mas não dava bola. Ele veio tocar num batuque aqui no reino de Ogum Onira, batuque da Mãe Manjá. Os dois se encontraram, ele cumprimentou. Ele disse: isso aí que é a Taia?
Ele disse, essa aí é a Mãe Tai. Mãe Tai. Legal. Aquela mulher, quando pegou a sineta, começou a chamar os orixá, ela puxou uma reza, ele começou a tocar, enfim, ela terminou, ele me chamou, vem cá, meu, essa nega aí tem café no bule, cara. Essa nega não é boba não, velho. Olha que eu já andei, já vi gente, e essa aí eu não vi. Essa aí até hoje eu não vi. Tanto é que terminou o batuque, ele ficou encantado, ele não saía de perto dela. Ele frequentava a casa dela. E ela adorava ele por causa do alupagema. Ele tocava um alupagema muito bonito. E ela era fã do Lampião, né, do bará dela, da reza alupagema. E eles ficaram muito amigos. Ele frequentava a casa dele, a casa dela toda semana. Eu disse, Bana, tu nem sabe onde é que eu tava agora, onde? Vim lá da Mãe Tai. Bah, que mulher, cara, que mulher. Então veja o impacto que ela causava nas pessoas, né? Aqui em Caxias, né, quando teve o batuque da Mãe Iemanjá, muitos sacerdotes que vieram também respeitavam ela. Pessoas daqui de respeito também, né, bateram cabeça para ela porque sabiam quem era. Então, Mãe Tai, não só para nós, mas para os mais de 5 mil filhos de santo, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, né, que sentiram a falta dela. E, sem dúvida, eu acredito que foi, acho que o último dos moicanos, né, podemos dizer, daquele clã, daquele axé africano, isso, da linhagem africana da raiz de Chapanã. Foi embora, infelizmente. E a gente fica na lembrança, os poucos momentos que a gente teve, a gente guarda no coração, no sentimento, com muito carinho. Porque foi muito, muito valoroso aqueles momentos com ela. E também, complementando o que o Anael disse, que é tudo verdadeiro, ele citou pessoas que foram destaques que reverenciavam Mãe Tai. Uma que se impressionou de forma gritante foi o mestre Omolubá. Eu falava nela para ele, ele dizia, olha, Saul, eu conheci Joãozinho da Gomeia, eu conheci José Ribeiro, conheço Estela de Oxóssi, dificilmente alguém me impressiona. Ele dizia isso, mas sem desfazer a tua Elorixá, mas eu conheci gente, então eu já não sou um homem de me impressionar até pela idade. No primeiro congresso, eu pedi que ela viesse e ela me ligou, dizendo que não poderia, e o mestre estava, por acaso, levantando e passando pelo corredor. Eu disse, a senhora não gostaria de dar um oi para o mestre Omolubá? Claro, quero conhecer esse irmão. Quando ele diz alô, ela fala, ele começa a desandar num choro compulsivo, assim, de uma forma extremamente, eu digo, aconteceu alguma coisa. Aí depois ele disse, eu não me contive, eu tive que pedir benção a ela, porque a impressão que eu estava falando com o velho. O velho é o velho Omulu, para ele, que era do Candomblé. Dado o impacto que ela causava nas pessoas, realmente uma pessoa que era ímpar pelas suas inúmeras qualidades, uma simplicidade de grandeza. Pessoa que revelava o seu axé no toque, na fala, na presença como um todo. Então é isso. Mas eu quero também auxiliar aqui, nós estamos aproveitando a oportunidade de perguntar coisas ao Anael, e nos chega a pergunta aqui, Anael. Todas as pessoas de nação podem ter o balé? Mas só antes do Anael responder, chega-nos aqui também o nosso irmão Maurício de Ogum, da Rádio Umbandeiros. Ele nos diz o seguinte aqui, ele nos dá boa noite e diz que o programa está ótimo, excelente participação do Anael. Ele pede para o Anael o seguinte: como o Anael se sentiu, ou como se sente na época ter sido um dos mais jovens, ou se não o mais jovem Babalorixá de nossa região. E ele parabeniza o Anael pelo trabalho sério que sempre fez em prol da religião também, Anael.
nosso amigo Maurício, quero externar para ele um grande abraço. Maurício, companheiro de programa também, companheiro de luta da nossa religião, e dizer para ele que, né, sendo um babalorixá jovem, né, eu tive a incumbência de ter uma grande responsabilidade. E qual era essa responsabilidade? De eu, um guri, mostrar que a religião é uma coisa séria, que o fundamento era uma coisa séria, que o orixá era um culto sagrado. Então a minha maior responsabilidade era essa, né, de as pessoas poderem acreditar nessa pessoa jovem. E posso dizer que consegui, né, felizmente consegui isso, transmitir, né, tentar ter aquele contato com as pessoas, saber transmitir, saber dar uma boa comunicação, né, os ensinamentos da cultura ao orixá. Então a minha maior responsabilidade foi essa, né, de levar o nome da religião adiante, né, de poder cumprir. Claro que as minhas obrigações eu cumpria desde cedo, então a responsabilidade era de poder adiar a religião, ou seja, colocar a religião à frente, né, então consegui, né, e ainda tenho essa incumbência, estou levando. E aproveitando já a pergunta, né, se todas as pessoas de nação podem ter balé, eu faço a seguinte reflexão, né? Na Igreja Católica, o sacerdote, o padre, ele batiza uma criança na própria igreja. Num domingo de manhã ele está lá batizando a criança. De repente, no dia da semana ou no final de semana, ele faz um funeral. É levado lá, é feita uma missa também para aquela pessoa que faleceu. Ou seja, a nossa religião também tem a entrada e também tem a saída. Então, quando se fala em balé, na nossa cultura, o pessoal já pensa, aliás, em feitiço, né, em magia negra, em Egum, né, que o Egum pega, que o Egum faz e acontece. A minha visão é que o balé ele é tão importante quanto uma casa de religião, quanto um quarto santo. Ou seja, o balé é a saída do sacerdote. É o desligamento dos orixás das suas obrigações com o sagrado. Então, no mesmo momento que o sacerdote, o sacerdote, ele lava a cabeça de um filho, ele assume o compromisso de também, se ele continuar na casa, de desligar, quando ele fazer a sua passagem. Então, o balé, claro, é um fundamento mais não mais importante, mas ele é mais detalhado, ele é uma coisa mais um pouquinho mais difícil de lidar, né? É bem diferente, ou seja, o orixá ele até perdoa, e no balé a gente tem que levar um pouquinho mais de cuidado, né? Porque os rituais são muito sérios, né? Então as pessoas têm medo disso. Então o que acontece? Eu, na minha opinião, acho que toda casa de religião, assim quando entra um filho de santo, também tem que fazer a tirada do filho de santo quando ele descarna. Então, o que acontece? Quando uma pessoa abre uma casa, o sacerdote que vai entregar o obé para esse filho, que vai entregar os búzios, que vai entregar o lodê, que vai entregar os orixás, tem que saber se ele está apto a atuar com uma casa, se ele vai poder administrar bem a sua casa, seu terreiro, se ele vai levar o nome do orixá adiante. E se ele está certo para isso, certamente ele tem condições de ter o seu ritual a Egungun, aos Eguns, que é o balé. Até o balé é importante porque é a segurança da casa. Então, se a pessoa tem condições, o sacerdote viu que ele tem condições de abrir uma casa, esse filho de santo tem que continuar suas obrigações, que é o ritual Aigum. Existem casas de religião que o iniciado se inicia, começa a aprender ao culto Aigugum, né, que eles dizem que é o correto. E também acredito que seja. Né, não é errado os filhos aprender o culto Aigum. O que tem de errado é que as pessoas colocam o balé como um bicho de 7 cabeças, né? E não é. É simplesmente o desligamento daquele sacerdote, daquele filho de santo que frequentava a sua casa, né? E vai participar do balé. Então não tem nada de misterioso. Acredito então que as pessoas que têm uma casa de religião deveriam ter
o balé como o desligamento daquela pessoa que está vinculada à religião. Anael, como você percebe a atual conjuntura das casas de religião na região da Serra? Não vamos tomar só Caxias, mas Caxias e região Bento, Garibaldi, Farroupilha, Flores da Cunha, Nova Prata. Bom, começando por Porto Alegre, a gente vê que Porto Alegre, a gente pode dizer que é a capital do batuque, né? Inclusive saiu uma reportagem alguns anos atrás, e eu acho que ainda nesse censo de 2010 deve prevalecer, deve continuar, que Porto Alegre o Rio Grande do Sul é onde mais concentra casas de religião, né? Ganhando de Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Né? Isso porque o candomblé, a cultura é um pouco diferente. Né? A pessoa, para abrir um terreiro, leva muitos anos. E aqui, no batuque, a pessoa entrou hoje, infelizmente, alguns sacerdotes, né, por dinheiro, né, fazem a obrigação e entregam já para o filho o obé, os búzios, né, o orixá de Lodê, Oxalá, e diz: ó, meu filho, tu vai abrir a tua casa, né, mas não sabe puxar uma reza, não sabe como é que se faz um bori, como é que se faz uma iniciação, uma lavagem de cabeça. Então isso cresceu, né, no Rio Grande do Sul, porque as pessoas abriram as suas casas rápido. Então por isso que esse índice de casas de religião aqui no Rio Grande do Sul aconteceu assim, diferente do candomblé. E Porto Alegre, como eu disse, é a capital, né, há uma grande competitividade lá dentro. Né, as pessoas, a cada esquina, a gente pode dizer, a cada esquina há uma casa de religião. É só a gente adentrar os bairros, a gente vai ver muita casa de religião. E Caxias do Sul, graças à associação, ela apareceu mais. Né? As casas de religião em Caxias do Sul, elas eram muito escondidas. Né? Até pelo fato, né, da nossa grande cultura aqui italiana, né, da cultura católica, né? Então as pessoas tinham lá no seu terreiro, mas era uma coisa assim mais dentro, mais interior, aquela coisa, aquela cultura no seu próprio terreiro. A associação vindo em 96, ela começou o quê? Ela começou a colocar sacerdotes, filhos de santo, médiuns de branco na rua. Isso fez com que as pessoas ficassem mais à vontade. Aconteceu que as pessoas ficassem mais à vontade e dizer assim: não, eu sou de Umbanda, não, eu sou de Batuque. Então de lá para cá ela veio num crescimento, né? A religião começou a aparecer, a associação com grandes projetos, depois parceria com a prefeitura, né? Temos o reino dos orixás, o monumento ao orixá Ogum, a rádio, né? A associação foi pioneira em colocar um programa de rádio voltado para o culto afro-umbandista. Então a religião, graças à associação e toda a equipe da associação, né, o Pai Saul, os conselheiros da associação, as casas de religião, fizeram um grande trabalho para começar a aparecer e mostrar o que é verdadeiro a religião, o lado bom da religião, porque as pessoas imaginavam, né, as coisas negativas da religião. Na verdade, com a associação, o que ocorre é as casas e os seus frequentadores começam a assumirem-se como umbandistas ou africanistas, né? Não tanto quanto gostaríamos, mas passam a perder aquele medo de serem linchados ao estarem na rua vestidos de branco. E uma coisa que a associação fez muito boa, que é o seu lema, compromisso pela união, ela uniu as casas de religião, porque antigamente não havia essa união. Eu sou de religião, mas eu não vou na tua casa, né, porque eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não, porque tu vai pegar meus filhos santos. E hoje já se criou uma cultura do terreiro de se unir. Só, eu vou fazer isso, então vamos lá, eu vou pegar meu terreiro e vamos lá te ajudar. Tu não tem dinheiro, nós vamos levar um pratinho de salgadinho para tua festa, enfim. Então começou essa ajuda, né, importante dentro da religião. Então a associação que botou a cara, né, e divulgou a religião e deu essa união dos sacerdotes, dos mestres de Umbanda, de nação. Anael, com esse diferencial que tem do candomblé para o batuque, essa explosão que deu do batuque aqui no Rio Grande do Sul,
não se correu o risco, desculpa a minha ignorância, eu sou leigo, vou te fazer por essa pergunta. Não se corre o risco de perder a tradição, esse fundamento, nesse movimento tão rápido de se abrir uma casa, ou existe uma cartilha para isso? Como é que funciona, Anel? Sem dúvida perde. Eu vou contar mais ou menos ao modo padrão que acontece. Hoje eu sou leigo, então eu entrei na casa do James, estou ali faz mais ou menos um ano e diz, eu quero me aprontar, quero abrir uma casa. Eu vou lhe pago o James pelo meu apronte e dali 6 meses eu sou pronto, 6 meses eu e o James brigamos. Eu disse, tu no teu canto, eu no meu. E eu, como sou, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, sou orgulhoso, eu não vou procurar outro pai de santo, porque outro pai de santo não vai botar a mão na minha cabeça. Porque eu sei, eu me governo, né? Eu não vou deixar ninguém botar a mão na minha cabeça. O que acontece? A pessoa que ficou 1 ano e meio na casa, o que ela aprendeu? Nada. 1 ano e meio na religião, a pessoa não está nem cheirando a mieró, que é a primeira iniciação, né, dentro de qualquer culto, umbanda ou nação. Aí a pessoa vai para sua casa, ela está com a casa aberta, o filho de santo pergunta, meu pai, como é que eu faço, estou com uma dor aqui, como é que eu faço? Esse sacerdote começa a inventar. Pega o prato tal, faz isso, faz aquilo. Eu quero fazer o buri. Esse pai de santo, que 1 ano e meio na casa, não aprendeu a fazer buri. O que ele faz? Ele vai começar a inventar um buri. Imagina que ele vai dizer para o filho de santo que não sabe fazer um buri. Não, eu sei. Então ele começa já a fazer a obrigação errada. Aí começa o filho de santo não ter aquela energia positiva, aquele crescimento, que é aquilo que nós falávamos da Mãe Tai, que quando ela colocava a mão no ori, a pessoa se erguia. Vai acontecer ao contrário. Que a pessoa está com um anti-axé. Não está colocando no seu ori a energia que é necessária para o crescimento do filho, porque não sabe, porque está fazendo errado. E isso não só dentro, eu digo, não só dentro da nação, mas sim da Umbanda. Também acontece. As pessoas abrem a casa a esmo, não sabem o culto e começam a inventar. Então isso, o que aconteceu? Se criou diferentes culturas. Antigamente, se nós pegar 30 anos atrás, a gente pegava uma nação Jeje e Jexá, a gente poderia ir em qualquer casa, a gente via que a cultura era a mesma. Hoje, se nós entrar numa casa de Jeje e Jexá, certamente não vai ver pureza daquela raiz. Tu já vai ver uma mistura de Cambinda, já vai ver uma mistura de Oió, de Jexá, Nagô, enfim. Então, aconteceu isso. Então, o candomblé ele é muito mais organizado nesse ponto de iniciação, de finalização de filho. Ele nos dá um banho muito grande nisso. A pessoa, para se iniciar o orixá, ele tem regras. E aqui no Batuque, infelizmente, não tem essa regra, não tem essa política. Não há uma cartilha de ensinamento, diz assim, começa por aqui. As pessoas entram, já saem pela porta pronto, não sabe jogar búzio, não sabe uma reza, não sabe o que é um orixá e começa a inventar. Olha, eu acredito que esse estudo, somos nós que devemos resgatar esse estudo. Não há nada. Não há nada. O que eu saiba, não há nada, porque o que acontece? Se eu falar pro James que a cultura dele é Jeje Jexá, minha também Jeje Jexá, eu falar para ele, o axé de bará que tu está fazendo é errado. Ele não vai aceitar, infelizmente. Há ainda uma ignorância de algumas pessoas de dizer assim, não, o meu lado é o que está certo. Mas a gente não para pensar, não, será que ele está falando a verdade? Será que é isso? Não, vamos estudar. E a gente consegue aprender muito dentro da literatura africana, do candomblé, a gente consegue absorver algumas coisas que são importantes para o culto. Anael, aproveitando já o teu conhecimento já e a tua bacia, como tu vê a responsabilidade do Babalorixá pelo apronte, pela formação do seu filho de santo, seja essa responsabilidade aqui no plano físico, seja ela no plano espiritual. Aonde que está essa responsabilidade do Babalorixá? Eu vejo que o Babalorixá ele tem que ter uma visão, aonde ele vai colocar aquele filho. Ou seja, o filho de santo que adentra a casa, o pai de santo já entende mais ou menos o perfil de um filho.
Assim, ó, esse vai longe, esse vai tropicar, esse vai ficar aqui 6 meses, vai cair fora. O Pai de Santo consegue perceber isso, consegue sentir quem realmente é do axé. Então a pessoa, o sacerdote, ele deve botar força nessas pessoas que ele enxerga, né? Tem que botar força nessas pessoas. Não, eu estou vendo um futuro para esse filho, para essa filha, né? Então qual é o foco do Filho Santo? É doutrina, somente doutrina. É assim, ó, pegar a filha, ó, vai ter uma obrigação, ter um cruzamento de umbanda, quero que tu fique aqui do lado. Qualquer dúvida, tu pergunte para mim. Né? Começar a ensinar, começar a doutrinar. Ó, vai lá e faz. Não, mas eu tenho medo de errar. Não, faz. Porque só falar não adianta, a pessoa tem que botar a mão. Tem que botar a mão. E a pessoa dentro de uma religião, a gente diz assim, tem que ser pau para toda obra. Ela tem que saber o toque de tambor, ela tem que saber uma reza, ponto de umbanda, ponto de nação, reza de nação, tem que saber o que é orixá. Então, o candomblé nos ensina, para a pessoa abrir um terreiro, para ser um sacerdote, leva anos. E é a verdade. Só que dentro do batuque não acontece. No batuque poderia acontecer até de 7 a 10 anos uma pessoa abrir um terreiro, para estar bem focalizada. O que acontece, as pessoas abrem, né, recentemente, depois que entra a casa, abre o terreiro e começa, né, aquelas invenção de axé, invenção de cultura. Então o sacerdote tem que ter o dom de ver primeiramente o filho, se ele vai adiante ou não, e doutriná-lo muito bem. Né? Pegar, puxar do lado, dizer assim, ó, sabe o que eu estou fazendo aqui? Não, isso aqui é um cruzamento de caboclo, isso aqui é um cruzamento de Xangô, isso aqui é de Oxum, é praia, isso aqui. Então tem que estar ali. E uma coisa que é muito importante, que poucos utilizam, o caderno de axé. Né? A pessoa tem que estar com o caderno de axé ali anotando. Ó, aprendi isso, vou anotar. Aprendi aquilo, vou anotar. Porque a religião tem muito conhecimento, muita coisa. Né? E a gente não consegue guardar tudo. É o oral. Isso se concentra muito no que discutimos na aula de ontem, né? Muito se perde em função disso. Uma é o costume do povo brasileiro de não escrever e não ler muito. E outra, os fundamentos da religião são transmitidos unicamente via oral. É explicado, é falado, mas se você não tem interesse de fazer as suas anotações, isso poderá se perder futuramente. E por isso que um dos pontos também que a gente discutiu ontem, né, Evandro, na aula, foi que nós somos atacados pelos evangélicos, pelas outras religiões, e aí se perde munição para se defender por falta de documento, por falta de escrita, por falta desse material didático para estar municiado no momento de uma discussão, mostrar o porquê do fundamento. E até mesmo pelo furor das respostas, que numa discussão você quer normalmente dar resposta de imediato e fazer o seu oponente calar-se rapidamente. E muito se perde nisso porque muitas vezes não paramos para pensar um pouco antes de abrir a boca e deferimos palavras até grosseiras às vezes. Muito bem, nós estamos aqui hoje com Anael de Odé, também está participando Leonardo de Oxalá. São 21 horas 33 minutos, 5 décimos, a umidade, quer dizer, a umidade do ar é 99% a umidade relativa do ar, e a temperatura é 5 graus e 8 décimos. Vamos falar sobre alguns avisos que vai acontecer no sábado, um evento que teremos homenagens, James. Isso, pessoal. Temos 2 eventos no decorrer do próximo final de semana e do outro. No dia 1º de setembro, sábado, às 10 horas, no Bloco S da UX, nós vamos ter um fórum de opiniões sobre religiões afro-modistas. Vai ter presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Gilberto Pepe Vargas, e se dará no campus, no Bloco S da UX. E no dia 8 de setembro de 2012, das 14 às 18 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, nós vamos ter o 9º Seminário de Religiões Afro-Brasileiras também, pessoal. Inclusive com uma participação sua. Este seminário, bom, esse de sábado, dia 1º,
pelo Partido Trabalhista Cristão, que está fazendo a promoção através da sacerdotisa Tuíse Corozola, Tuíse de Ogum Beira-Mar. Vai ser homenageado o ministro Pepe Vargas. Então nós estamos convidando a comunidade e também um fórum de debates que vai ser feito com essa proposta União Sem Fronteiras. Na Câmara de Vereadores de Porto Alegre vai acontecer, Anael, até é importante aqui, os temas que vocês trouxeram hoje é bem do que está no programa aqui da Afrobras, é o 9º seminário. A ética religiosa frente à banalização e massificação dos aprontes, escolhas dos sacerdotes que possuem aptidão religiosa. Então diz assim, a palestra, a perda dos fundamentos da religião afro-brasileira no Rio Grande do Sul, ante a manifestação da banalização de novos sacerdotes. Palestrantes, Babalorixá Carlos de Xangô. Palestra, os danos e as consequências no erro na identificação do orixá do iniciado e a troca de orixá após a feitura do palestrante, esse que vos fala, Saúde Ogum. A utilização de rituais, axés cantados, axós, roupas, utensílios do candomblé no batuque. Quer dizer, o que isso causa? Mozart de Iemanjá. E depois palestras do significado, uso e costumes de danças e cantos específicos do candomblé. E quem fala é um Babalorixá de Candomblé de São Paulo, Tata Camungue Mesudiá Ganga, André Lembá. E a apresentação do Alabê, que todos conhecem e admiram, Babalorixá Antônio Carlos de Xangô. E quem vai estar coordenando é o Babalorixá Jorge Verardi de Xangô, presidente da Afrobras e vice-presidente da Confurbras. Então esses são os eventos que estão aí, que esses estão exatamente, da Afrobras ligado ao tema que vocês estão trazendo hoje. Quero homenagear então o Léo, que lhe pediu a reza um ponto para Oxalá, e uma de Oxum para o Vitalino. O Nitael está de aniversário e o Vitalino amanhã. E a Tatiane da Casa Branca de Ogum Beira-Mar e Jurema, ela pede ponto de Beira-Mar também. Beira-Mar. Eu quero dar meu feliz aniversário também antecipado ao Vitalino de Oxum. A gente sabe que é uma pessoa muito de fé da Casa Reino de Ogum Onira. É uma pessoa que me viu crescer também lá dentro, na qual me orgulho de ter com o irmão de santo. Então, parabéns, Vitalino, vice-presidente da associação, um grande abraço. Então, caro ouvinte, você fique aí sintonizado, ligue por telefone 3221-2658, e nós vamos depois para as considerações finais. Vamos colocar um pedacinho de cada um das rezas e pontos. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho Momonu, a Totobaluaê. E o velho Momonu, a Totobaluaê. A Totobaluaê, a Totobabá. A Totobaluaê, a Totobabá. A Totobaluaê, a Totobabá. A Totobaluaê, a Totobabá. Vem das águas de
beira-mar, quem te trouxe do mar? Vou com beira-mar, quem te trouxe do mar? Quando ele vem, beirando a areia, vem trazendo no braço direito um rosário de mamãe sereia. Quando ele vem, beirando a areia, vem trazendo no braço direito um rosário de mamãe sereia. Vou com beira-mar, quem te trouxe do mar? Vou com beira-mar, quem te trouxe do mar? Quando ele vem, beirando a areia, vem trazendo no braço direito um rosário de mamãe sereia. Quando ele vem, beirando a areia, vem trazendo no braço direito um rosário de mamãe. Oxum taladeie, biotalaie, muajo. Oxum taladeie, biotalaie, muajo. Oxum taladeie, biotalaie, beri. Ajo, enipa, chama, irelanã. Ajo, enipa, chama, erilanã. Yado, xieye, babado, do quilana. Ado, xieye, babado, do quilana. Alawa de Oxum, Alawa de Oxum, Ololu yeye wo, Alawa mi Oxum, Alawa com Odomaiá. Ololu yeye wo, Alawa mi Oxum, Alawa com Odomaiá. Adocoxumô, Adocoxumô. Muito bem, estamos de volta. Nós estamos já chegando no final do programa, infelizmente. Aproveitando aqui a presença do nosso entrevistado essa noite, Anael Babalorixá, Anael de Odé. Também a contribuição de Leonardo de Oxalá. James, as suas considerações finais. Paisal, primeiramente quero agradecer a presença do nosso convidado e deixar as portas abertas, Anael, que o assunto que tu tocaste hoje é inesgotável, né? Temos muito para aprender contigo. Quero deixar meu boa noite, meu saravá a todos os nossos ouvintes, agradecer a todos da mesa, Pai Saul, Anael de Odé, Leandro de Oxalá, Leonardo de Oxalá, Gustavo de Ogum, Evandro de Oxalá, a todos da técnica também. E aproveitar e parabenizar o Nitael de Xangô e ao Vitalino Sescom, que são pessoas do nosso convívio, são maravilhosas e pessoas que a gente tem um carinho especial. Deixar o nosso parabéns para eles e o meu boa noite a todos. Muito obrigado, James de Ogum, Evandro de Oxalá. Bom, inicio as minhas considerações parabenizando ao Nitael, 19 anos e um caminho longo pela frente ainda, e ao Vitalino de Oxum, não sei quantos anos e um caminho longo pela frente ainda também. Agradecer a audiência dos nossos ouvintes, a Melissa de Oxum, que hoje não pôde se fazer presente. Um abraço a Melissa. Mas entre passar notas a limpo e faltas dos alunos no sistema, estaria nos escutando também. Caros ouvintes, meu costumeiro forte abraço e muito axé. E até o próximo domingo. Próximo, obrigado, Evandro. Gustavo de Ogum. Quero iniciar, meu pai Saul, as considerações finais, homenageando ao Nitael pela passagem do seu aniversário, ao seu Vitalino Sescom. Quero externar um abraço também à minha esposa, Daiane de Ossanha. Um abraço, Daiane. Presente hoje, mas certamente está acompanhando o programa também.
Quero agradecer a presença do Anael, nosso convidado aqui. Realmente as portas estão abertas para próximos programas, para que possamos continuar essa linha de desmistificação das religiões, dos cultos, né? Trazendo o seu conhecimento aos ouvintes em casa. Quero deixar um abraço a todos e o meu axé. Muito obrigado, Gustavo Diogun. Leonardo de Oxalá. Quero deixar aqui o meu boa noite, reverenciando o belo conhecimento do nosso colega aqui, Anael, e gostaria de deixar uma mensagem aqui que nos fala do conhecimento como medida do ego. Essa é uma frase de Albert Einstein. Quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Uma boa noite para todos. Muito obrigado, Leonardo de Oxalá. Anael de Odeto, as considerações finais. Bom, quero renovar meus cumprimentos ao meu irmão Nitael de Xangô, também Vitalino Sescon, Vitalino de Oxum. Mandar um grande abraço à minha esposa Nani de Ansan, aos meus filhos, à minha mãe, Tânia de Manjá, a Tamires, né, que é o pessoal que está nos ouvindo, aos grandes ouvintes que participaram conosco nesse programa de hoje. Um grande saravá a eles, salve. Ao Maurício Diogun, né, quero até agradecer as homenagens que ele fez. Agradecer ao James Diogun, ao Evandro, ao Gustavo, ao Léo, ao Pai Saul que está aqui, pela oportunidade que tive aqui de poder contribuir com vocês nessa mesa de hoje. Então, muito obrigado, uma boa noite e grande axé. Muito obrigado, Anael de Odé. Externo, mais uma vez, o meu feliz aniversário ao meu filho Nitael de Xangô, sempre pedindo que Ogum te dê caminho, proteção, meu filho, e muita saúde. Parabéns, parabéns mesmo. Parabéns ao Vitalino, que amanhã estará de aniversário, que a mãe Oxum sempre lhe dê esse amor que ele sempre sabe transmitir, e também proteção do Pai Ogum. Agradeço ao James, agradeço ao Evandro, agradeço ao Gustavo, ao Leonardo, a Lia, ao Victor que está aqui, também ao André Luiz. Externo, um abraço à minha esposa Tânia de Emanjá. Felicito ela pelo aniversário do filho também, Nitael. Mando um abraço aos meus netos Luiz Henrique de Ogum e Otávio de Bará. Otávio, um Bará também muito esperto. Mando um abraço também a Anael Anani de Ansan. Externo a todos que estão acompanhando o programa, e a Tamires também de Ansan, que está lá em casa, manda um abraço. E externo a todos os caros ouvintes, e continue conosco. Todos os programas nós estaremos aqui tentando trazer contribuições, tanto da Umbanda como das religiões afro-brasileiras de modo geral. Paulo de Ossanha manda um parabéns à mãe Tere de Ossanha, que é uma das mais antigas Yaloxá que temos em Caxias do Sul, e uma referência também. Parabéns, obrigado Paulo por ter ligado. Paulo de Ossanha, que dá parabéns à mãe Tere de Ossanha. Mãe Tere muito querida, parabéns pela sua tradição, pela sua bacia. Gostamos muito da mãe Tere. São 21 horas e 48 minutos, 5 graus e 7 décimos, está diminuindo a temperatura, mas o calor aqui em razão do axé é forte, 99% a umidade relativa do ar. Estaremos no próximo domingo de novo. E, Anael, quero te dizer, para encerrar, fiquei muito feliz da tua participação aqui no programa. Nós já fizemos muitos programas juntos. Espero que esse seja mais um de muitos ainda que vamos fazer. E penso em te convidar para, no curso, tu fazeres parte do curso como ministrante de teologia, porque tu tens muito conhecimento da parte, sobretudo, da tradição africana. A tua contribuição nos próximos módulos, tu seja um dos que faça parte do corpo docente dos professores que vão nos dar aula nesse curso de teologia umbandista. Obrigado, uma boa noite, um bom início de semana, e até domingo que vem com mais um mega programa A Voz da Umbanda.
nas águas da paz, bela Oxum. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa.